Pode me chamar de Vitor. E hoje eu vou fazer basicamente uma tier list que eu encontrei aqui dos filmes de Scream. Que recentemente eu acabei de assistir todos. Eu vou abrir aqui meu Letterboxd pra vocês verem. Eu vi os filmes, eu dei reviews aqui, como vocês podem ver. Scream é um dos meus filmes favoritos, o original. E eu nunca tinha visto as continuações, só que eu decidi ver tudo de uma vez assim, sozinho. Porque eu gosto bastante do Ghostface e tô pra fazer um cosplay dele. Talvez eu poste em algum lugar, em algum momento, não sei. Mas eu vi todos os filmes e eu fiquei surpreso, porque alguns são realmente bons e alguns são terríveis, e a gente vai falar sobre isso hoje. Basicamente tem algumas categorias aqui, personal ranking, que é, né, qual que é os que eu mais gosto, esse eu vou deixar por último, qual que tem mais suspense, a revelação do Ghostface e as mortes. Eu não vou dar spoilers aqui, eu sei que tem gente que viu só alguns, ou tá pra ver alguns ainda, então eu não vou dar spoilers, eu só vou falar meio que por cima, assim, o porquê que eu gosto de um, porquê que eu gosto de outro, e aí talvez você sinta vontade de assistir algum. Eu vou recomendar alguns também, porque eu gosto bastante. Vamos começar pelo suspense. Vitor da edição aqui. Na verdade, eu vou acabar fazendo só os dois primeiros, porque o resto não tinha muito o que comentar sem dar spoiler. E é isso. Quem quiser ver ainda tá ali o que eu tinha colocado. Cena de abertura. Cara, primeiro um clássico. Eu gosto muito da do 4. É o do 4? É o do 4. O do 4 ele faz uma sátira em cima da sátira, em cima de outra sátira. É muito engraçado e muito bem feito. Ele é bem bom nisso. O sexto eu gosto muito, porque basicamente Scream, ele sempre começa com um certo padrão. É sempre com uma mulher loira sendo assassinada. Isso aí todo mundo conhece, sei lá, se você não assistiu Scream, pelo menos o primeiro, isso aí não é tão relevante você saber desse spoiler, basicamente. Mas ele sempre começa com uma mulher loira sendo morta. E eles repetem isso, só que de formas diferentes nos outros filmes, com certas piadinhas legais e referências aos filmes anteriores. Eu vou, na verdade, começar. Vamos lá, vamos falar sobre o primeiro. Primeiro, né, o clássico, tranquilo. Que começou tudo, né? Então, é sempre o Ghostface ligando pra mulher loira, falando sobre what's your favorite scary movie? Ou algo do tipo, eu não lembro. O filme favorito de terror, né, dela. E em algum momento ela é morta. É sempre assim. O segundo filme, ele pega isso e joga em cima de um outro filme. Basicamente, eu vou falar sobre o começo de cada screen aqui. Voltando, eu tinha ido pedir comida, eu demorei, então eu me perdi um pouco aqui, tá? O que eu tava falando? Cena de abertura. Eu tava falando que segundo screen, basicamente, começa com adaptação em filme do primeiro filme. É um filme dentro do filme, basicamente. Só que, né, acontece lá a mulher sendo morta lá dentro do filme e acontece um outro bagulho de quem tá assistindo o filme, mas aí eu não vou comentar sobre. Acho bem interessante, na verdade, a forma que é feita. Tem personagens diferentes também do habitual dos filmes desse tipo da época. Basicamente são personagens negros e eles fazem piada com isso. Falam tipo, não, é sempre os brancos que aparecem nesse filme, é só um monte de branco. E o pior, na real, eu acho engraçado que eles fazem isso e, tipo, continua só tendo personagem branco na maior parte, sabe? Enfim, terceiro filme, terrível. Eu nem lembro. Eu realmente nem lembro como é que era o começo desse filme. Sei lá, eu vou comentar mais sobre ele lá de cima. O quarto filme, ele é de 2011. Tem uma longa data de diferença entre os outros filmes, que são de 1900 e bolinha. É do mesmo diretor, todos eles. E eu acho muito legal a forma que é feito. Eu vou organizar depois, cada um o que eu acho. O terceiro... Pera, vamos lá. Comentar sobre o quarto. Tá. Eu acho bem legal a forma que ele é feito, porque ele faz a mesma coisa que o 2 fez, que era um filme dentro de um filme, só que ele faz um filme dentro de um filme dentro... Eu não vou comentar muito sobre, é mais legal você assistir e ver o bagulho, é muito engraçado, é muito cômico e... Eu gosto muito do início desse filme, acho que é a melhor coisa desse filme, de longe. Eu gosto muito dele, eu vou até colocar em primeiro. Eu acho o início dele muito bom. Tá, tem 1, 2, 3, 4, temos os 5, cadê os 5? Esses são 5, aqui. O início dele, deixa eu ver como é que era, eu não lembro. Eu lembrei, ok. Ele faz o mesmo de sempre, como é um reboot, foi feito em 2023 esse, ele tem uma cara bem diferente, bem atual, né? E ele quebra o padrão da mulher loira, né? Mas é sempre o Ghostface lá ligando, falando what's your favorite scary movie? Vou continuar fazendo essa voz. Será que eu tô acertando? Eu não faço ideia. Eu vou ver se tá igual depois. You like scary movies? What's your favorite scary movie? Esse filme, ele é bom, ele é legal a abertura dele, ele quebra alguns padrões. Eu sempre acho legal que quando eles têm esses padrões que eles seguem, mas ao mesmo tempo eles quebram eles o tempo todo. Eu acho legal. Eu vou deixar... eu acho que eu vou deixar aqui no meio mesmo.
A abertura do 2 é legal. O sexto é um caso à parte, porque ele pega aquele padrão, só que assim, ele quebra ele tudo. Ele quebra todo o padrão dos filmes de Scream e ele pega algumas migalhas e vai juntando com outras coisas. E eu acho isso muito legal. Os dois últimos filmes, o quinto e o sexto, são de outro diretor. Dá pra ver uma diferença bem grande em comparação com os outros filmes. Também por ser mais atual, né? É de 2023 e o outro é de... Não, 2022 e outra é de 2023. Então, dá pra ver uma diferença clara nas visões gerais. A construção do sexto filme, do início dele, ele faz a mesma coisa que o quarto, que te surpreender. Ele não faz os Inception, mas ele te surpreende o tempo todo, uma surpresa atrás da outra. E eu acho isso muito legal. O filme, ele começou de um jeito que eu adorei. Eu adorei como ele começou. Eu não vou comentar sobre, mas... eu vou comentar levemente, sabe? Algo que não é spoiler. O filme, ele começa com uma loira, né? Todo o início, só que é em um local diferente, numa construção diferente, toda diferente, porque é sempre na casa dela. Dessa vez é num restaurante. E tem tudo isso, mas tem uma outra coisa em cima, que depois dela ser morta, aí no spoiler, tudo que tá aí no início é sempre o primeiro a morrer, isso aí é meio que um padrão, mas depois dela ser morta, o Ghostface é revelado, sabe? E eu não vou falar mais sobre isso, mas eu gosto muito de como é feito. O Ghostface é revelado e ele é pardo. Eu acho isso muito legal. Mas eu vou deixar ele em segundo. Eu gosto muito da abertura dele, mas o do quarto ele ainda me tirou muitas risadas na hora. Eu fiquei muito... É o meu favorito do início, não tem como. E agora vamos, né, pro ranking pessoal. Vamos começar a falar sobre o primeiro. Eu gosto muito de Scream. Todo o plot dele, todos os bagulhos dele é bizarramente bom. Cara, sei lá, todo o conceito que ele pega dos filmes slasher da época, né, que tava se popularizando de ter o assassino aí mata um por um e é sempre o mesmo padrão. E eu gosto desses filmes slasher, mas eles na época devia dar medo, mas hoje em dia nenhum dá medo pra mim e eles são cômicos. Eu acho muito engraçado ver esse tipo de filme. E o Scream, ele pega isso, basicamente, e ao invés de ser cômico por ser ruim, por ser um terror ruim, né, que são os outros filmes slasher, ele entende que é ruim, na minha opinião, tá? Ele entende que é ruim e ele se aceita. É isso. E ainda ele faz um negócio muito legal no final. Por isso que eu gosto muito dele. Mas não irei comentar muito sobre. De quem não assistiu, assista. Eu duvido que alguém vá ver esse vídeo e nunca viu o Scream. Mas, né, se você não viu, vá assistir. Segundo filme, ele é um caso meio estranho, porque eu acho que assim, eu acho que ele começou, o primeiro filme fez muito sucesso. Quando eu vi o primeiro filme, eu vi que tinha, tipo, várias continuações. Todo filme slasher que tem assim, a maioria das continuações são ruins. Então eu meio que não pretendia assistir. Mas, como eu tava entusiasmado com o meu cosplay de Ghostface, eu queria ver filme sozinho, eu falei, vamos ver, né? Eu já gosto de filmes slasher, mesmo se for ruim, vai ser engraçado. E eu acho que ele é mediano demais. Ele é medíocre, basicamente, porque ele é legal, ele tem algumas coisas legais, mas não é nada extremamente bem executado ou bem pensado pra ser um filme que eu recomendaria, sabe? Ele só tá lá. O plot dele é interessante, mas não é tão legal assim, pelo menos a forma que é feita. Então, como eu disse, ele é meh. Eu vou deixar ele aqui por enquanto, mas eu vou deixar ele bem embaixo, fiquem de olho. O terceiro é o pior de todos. O assassino não faz sentido, o subplot não faz sentido. Basicamente o que eles estavam fazendo. Tinha os dois filmes, siga o mesmo conceito, tipo, assassino aparece, Ghostface, né? Oh, não. Terceiro filme, mesma coisa. Só que aí eles precisavam botar um subplot. O que fizeram? Botaram um subplot falando sobre a mãe da protagonista. Só que não é legal, não é bem feito e tem, tipo, um bagulho de assombração lá no meio que é jogado, não é explicado e nos outros filmes simplesmente se esquecem isso, sabe? Sabem que é ruim. E o Ghostface é o pior de todos. Ele é chato. Ele não tem nada de interessante. A forma que é feito também, sei lá, ele é todo esquisito. O último, com certeza, vai ficar aqui por muito tempo. O quarto filme. O quarto filme foi o que eu falei, em 2011. Aconteceu alguma coisa que tava acontecendo na época. Eu não assisti muitos filmes de terror na época. Eu quero ver. Eu comecei a ver mais filmes de terror recentemente, nos últimos anos. Eu não sei se na época começou a ter mais efeito especial com gore e coisa assim, que tipo, só tacaram um monte de sangue, cara, as mortes tinham muito sangue, muita coisa. Não é exatamente sobre isso, que não acho que seja um problema, é só algo engraçado. Mas o início dele é muito legal. Ele faz uma coisa que os outros filmes, as outras continuações não fizeram, que é ter um cast novo. Por algum raio de motivo, no 2 e no 3, eles pegam o
cast principal dos sobreviventes do primeiro filme e continuam no segundo e no terceiro. Só que o que eles fazem? Eles colocam alguns personagenzinhos que não são relevantes no meio da trama, pra eles morrerem só, sabe? E eles não são trabalhados o suficiente pra você se importar ou fazer muito sentido lá no meio, sabe? Porque o lance do primeiro filme é ter um cast, ele é apresentado todos os personagens, e você saber que um deles é o Ghostface. No segundo e no terceiro filme, metade do cast a gente já conhece. A gente sabe que eles não vão ser o Ghostface. Os outros são tão coadjuvantes que eles não são interessantes o suficiente pra quando eles morrem e quando algum deles se revela como Ghostface, sabe? Eu acho que esse é o maior problema do segundo e do terceiro filme. O quarto, ele pega um cast novo, um cast adolescente mesmo, igual o primeiro filme, e eles são todos chatos. Todos. Mas eles, pelo menos, colocam um cast novo pra poder realmente fazer sentido o que o primeiro filme fez, sabe? Então, dentro de todas as continuações, ela tá em primeiro dessas daqui. Mas eu vou falar sobre as próximas que são melhores que essa. Quinto filme. Vamos lá. 2022 saiu o filme. Ele é um outro diretor. O diretor anterior, ele morreu, né? Meus pêsames. Mas ele basicamente pegou o conceito de Scream e pensou assim, vamos fazer um reboot e continuação. Então, assim, se você quiser assistir os outros filmes, você não precisa, basicamente. E o que eles fazem? Eles fazem exatamente o que o 4 fez, que é colocar o cast antigo aqui, que é legal, e eles colocam um cast novo. Só que, diferente do 4, que o cast novo é todo mundo chato, o cast novo do 5, que é o Scream, que é só Scream, 2022, é legal. Eles são personagens interessantes, os atores são legais, eu me diverti muito vendo. Sei lá, eu acho legal a forma que é feito. Eu colocaria, cara, eu não sei, entre o 4 e o 5 que eu acho, porque, assim, eu assisti o 5 duas vezes. Acho que foi o único das continuações que eu assisti duas vezes. Na primeira vez foi muito legal. Mas eu assisti ele depois de ver o primeiro filme. Não exatamente depois, mas eu só assisti ele e o 5. E só depois eu fui ver as outras continuações. E comparando com as outras, o 4 eu acho ele muito competente. O 5, ele é muito competente, mas eu acho que ele é mais... Talvez todos os filmes sejam assim, de Scream, mas eu acho ele mais legal na primeira vez. Ele surpreende mais na primeira, sabe? Foi o que eu senti. Mas, no geral, eu acho que ele é uma construção boa por sexto filme. Eu vou deixar ele em terceiro, vai. Eu gosto do 4. Eu gosto da revelação do assassino do 4. Eu acho ela mais interessante do que a do 3. O 3 é legal. Do 5, quer dizer. Eu acho do 5 legal, mas a do 4, ela... Por mais que seja meio idiota, eu não vou comentar muito sobre, mas eu acho legal. Eu acho bem feito. E agora vamos para o sexto filme. Esse filme, ele é tão legal, de um jeito muito específico, porque assim, ele é a última continuação que saiu, ele faz referência a todas as outras continuações e ele se inova em cima de muita coisa, tanto que esse é o primeiro filme em que a perspectiva principal que a gente acompanha não tá totalmente ligada aos personagens antigos. Os personagens antigos são coadjuvantes. No 5 acontece isso, mas eles estão mais presentes, eu sinto. E os personagens que estão lá na trama principal, que são o grupo novo, eles não são tão interessantes pra mim nesse filme. Mas no sexto filme, eles são mais legais. Eu não sei se é porque a gente tem um backstory do filme anterior, mas aqueles são muito mais legais. Eu tenho dúvidas se eu gosto ou não da revelação do assassino do 6. Eu acho que ela é competente, mas acho que ela poderia ser um pouco melhor. Não vou dizer como, porque nem eu sei dizer. Acho que teria que construir mais em cima do roteiro, mas, cara, esse filme é muito legal. Ele é muito divertido. Ele é o filme que mais tem tensão, como eu disse. Ele realmente passa a vibe de, ok, qualquer um pode estar vestindo essa máscara do Ghostface, sabe? E isso é muito legal. E ele tem um subplot muito interessante da protagonista nova, que eu não vou comentar também, né? Mas ele é muito divertido e muito atual. Eu vejo que deve ter muito TikToker. TikToker não. Muita gente que acompanha TikTok, sabe? Eu não vejo TikTok. E deve fazer edit desse bagulho, sabe? É um negócio meio meio adolescente, de um jeito interessante. Eu acho isso legal para Scream. Então, esse filme, ele fica em segundo pra mim. Então, primeiro em primeiro, o sexto em segundo, o quarto em terceiro, o quinto em quarto. Ou fico em dúvida sobre o quarto e o quinto, mas sobre qual que é melhor. Tem que rever o quarto de novo pra ter alguma opinião. O 2 ele fica em penúltimo e o 3 ele é... Nossa, o 3 ele ficou em último em todos. Meu Deus. Tá aí. Essa é a minha tier. Esse é meu canal secundário. Se vocês quiserem ver meu canal principal, que ele tem vídeos mais editados lá. Aqui é um canal mais pessoal, que eu quero postar coisas que eu tenho interesse. Então, se você curtiu, se inscreva. Comenta aí qual é o seu filme favorito de Scream. Se você concorda com minhas opiniões ou não. E espero ver você em um próximo vídeo.